Fala, torcida do esporte, galera rubro-negra, 2-2, 2-0 no primeiro e segundo tempo, né? Comecinho do primeiro tempo, comecinho do segundo tempo, 2-0, mas deixaram os caras chegarem e empatarem o jogo no final. 2-2, Sport São Paulo. O que é que o Daniel falou a respeito dessa partida? Quais foram as impressões do técnico Daniel Paulista após esse empate? Com sabor de derrota, calando mais uma vez a Ilha do Retiro, mas eu preciso fazer um registro. Eu não vi o torcedor reclamando tanto quanto o jogo contra o Santos. Ali me pareceu um cenário pior. Dessa vez, não. Dessa vez eu vi a torcida triste, chateada, logicamente, mas não vi tanta reclamação quanto o jogo contra o Santos, que foi o mesmo cenário. Vencia, deixou empatar. Vamos ouvir e ver aqui a entrevista coletiva na íntegra do técnico Daniel Paulista. Põe no ar. Mais um empate indesejável, né, dentro da Ilha do Retiro. A gente estava conversando, inclusive, no CT com os colegas, que as respostas às vezes ficavam muito parecidas, e é verdade, pelo contexto. Mas o que hoje destaca desse empate ao final, né, com aquele mesmo sabor daquela partida? Claro, está diferente do sabor, né? Aquele foi derrota mesmo, mas hoje um gosto aí de não conquistar essa vitória diferente de toda forma. O que é que você explica e o que é que faltou para o esporte? Bom, eu acho que, mais uma vez, é um dia ruim. Eu acho que nós temos que reconhecer que hoje, mesmo estando vencendo dentro do placar, eu acho que não foi uma das melhores apresentações que nós tivemos. Eu acho que nós tivemos algumas dificuldades dentro do jogo. Algumas por erros próprios, outras também pela qualidade do adversário que nós enfrentamos, principalmente no segundo tempo, quando o adversário fez as suas trocas dentro do jogo. Mas, mais uma vez, vejo que era um resultado que poderia ter sido administrado nos minutos finais, mas aconteceu o que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. E vamos seguir trabalhando, vamos em frente. Eu acho que a luta continua. Eu nunca disse que seria fácil e não está sendo, né? Mais uma vez, destaco a presença do nosso torcedor, que foi fantástico, mais uma vez, esteve do lado, apoiando, mas que dentro de campo, infelizmente, a equipe não conseguiu sustentar o resultado de vitória contra, novamente, um grande adversário. E temos que seguir agora trabalhando em cima dos nossos erros, né? Algumas coisas não funcionaram. Acho que a nossa bola parada defensiva hoje foi um ponto que a gente deu facilidade no sentido do adversário ter encontrado alguns lances, além do seu primeiro gol, algum lance de perigo também no primeiro tempo. Um ponto que estava sendo elogiado e vinha muito bem, né, nas outras partidas, mas que hoje não funcionou. Acho que são coisas do futebol. Taticamente, primeiro tempo, acho que nós controlamos melhor o jogo. Segundo tempo, tivemos, como eu já disse, algumas dificuldades. Mesmo a equipe tendo recuado por uma questão do jogo e não por uma questão de determinação ou por uma questão de orientação nossa. Muito em função também que isso é futebol. O adversário também se lançou ao ataque, colocou adversários, atletas de extrema categoria, de qualidade, e isso fez com que eles sustentassem mais a bola no nosso campo defensivo, e nós também não conseguimos ter a mesma marcação agressiva que tivemos, principalmente no primeiro tempo. Isso fez com que o São Paulo crescesse dentro da partida e encontrasse os seus gols. Então, assim, reconhecemos que não foi uma das melhores apresentações e temos que continuar trabalhando, evoluindo, buscando a melhora sempre para buscar, em outras oportunidades, a primeira vitória dentro de casa. Daniel, boa noite. Boa noite, Thiago, todos os colegas. Do meu ponto de vista, Daniel, acho que essa guinada que o esporte vem tendo, essa evolução, é muito pelo trabalho sem bola também. Eu acho que você falou da marcação agressiva. A gente vê um esporte que, com os 3 atacantes, marcam em cima, forçam um erro. O Brazão errou na série de bola do Santos no jogo aqui na ilha, hoje o Yang também. Só que é difícil manter, como você falou, essa intensidade o tempo todo. E não é todo o elenco do esporte que tem essa característica também. Então, qual o trabalho que tem que ser feito, do teu ponto de vista, como treinador, para tentar manter essa característica que vem sendo o teu esporte desde a tua chegada, com atletas que não necessariamente apresentam isso como principal característica de jogo? É possível moldá-los? É possível trabalhá-los no dia a dia para que
se tornem jogadores assim também, para que, num momento como esse, no jogo de hoje contra o São Paulo, o time não baixe a guarda, não baixe essa agressividade da marcação? Com certeza eu acredito que o atleta ele é moldável aos estímulos que você orienta ele, trabalha isso no dia a dia. Eu acho que nós estamos conseguindo evoluir nesse sentido com os atletas, principalmente os atletas que não têm essa característica de agressividade aqui ao portador da bola, a marcar alto, como em muitos momentos a gente faz pressão no adversário, principalmente jogando dentro de casa. Você citou exemplos de lances que foram tiveram no resultado final gols que aconteceram, mas nós tivemos já várias outras oportunidades de bolas roubadas assim ofensivamente, que também proporcionaram oportunidades que foram desperdiçadas. Agora é uma questão de treinamento. É claro que dentro do jogo, como o jogo de hoje, vencendo o jogo por 2-0 e o adversário também se propondo mais na parte ofensiva, naturalmente a equipe vai tentar se fechar, né? Tentar bloquear as ações do adversário e continuar tendo transições, que acho que uma das características do esporte hoje é ser muito vertical. O esporte é muito rápido para chegar ao gol, principalmente quando retoma a posse de bola. Mas hoje, no segundo tempo, isso não funcionou. Não funcionou, a gente não conseguiu sair com a mesma velocidade e também com a mesma assertividade de passes. Houveram muitos erros de passe no segundo tempo que poderiam também ajudar nessas transições. Como eu disse, né, não foi uma noite feliz, principalmente pelo segundo tempo nesse sentido. E quando você enfrenta um adversário de extrema capacidade, vale destacar a entrada do Lucas. Eu acho que foi muito positiva para o nosso adversário. Nós não conseguimos encaixar bem a marcação sobre ele. A sua flutuação nos deixou em situações extremamente complicadas dentro do jogo. Tentamos solucionar com a entrada do Pedro para dar mais força e mais bloqueio ao setor de meio campo durante o segundo tempo, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu, pelo toque de bola, encontrar espaços, e eu acho que isso dificultou bastante para a gente. Daniel, Thiago do Portal do Sul Paulista, queria que você fizesse uma análise aí sobre os gols que o Sport toma nos acréscimos, né? Foram vários jogos aí, perdeu para o Botafogo, gol do Vitória, Santos, hoje com São Paulo. Você atribui isso aí a algo físico, algo mental da equipe? Qual a sua análise sobre esses gols, principalmente nos acréscimos das partidas? Eu acho que é um conjunto de situações que precisam ser, com certeza, melhoradas. Eu acho que a questão mental, no sentido de detalhes, de concentração ali nos últimos minutos, precisam ser evoluídos, porque nós não podemos achar isso como normalidade. Nós temos que cobrar e vamos fazer isso, porque o mais difícil a gente tem feito, que é jogar bem, construir resultado, sair na frente de grandes adversários e simplesmente chegar no final do jogo, nos últimos instantes, a gente meio que se desconecta da partida, e isso não pode acontecer. E hoje ficou bem claro isso. Acho que a gente perdeu muita conexão ao jogo, principalmente após o 2-0, e não foram só nos instantes finais da partida. Acho que quando nós fizemos 2-0, nós baixamos muito a guarda no sentido do jogo, de perder essa agressividade que sempre foi característica da nossa equipe aqui com o Sport. E pagamos novamente caro por isso nos instantes finais, onde nós fizemos ali a última troca, né, que era para sustentar o resultado final, de fazer uma linha de 5 para ter o controle do jogo de uma bola aérea mais impositiva. E no momento da troca, praticamente, né, já aconteceu o lance do segundo gol, e poderia até ter saído o terceiro, pela desconexão que aconteceu após o gol de empate do adversário, coisa que não pode acontecer, porque existe muito campeonato pela frente e nós temos que continuar lutando, trabalhando como estamos fazendo a todo jogo e a todo dia. Daniel, boa noite. Você acabou de falar, né? Você sempre bate na tecla, sabia que não ia ser fácil, tem muito campeonato pela frente e o Sport vem mudando, né? Aos poucos o perfil do elenco, e você achou esse encaixe do Derek no ataque. É um atleta que não é, assim, de certa maneira, não faz esse papel do centroavante, mas tem muita força, tem muita disposição, deixa a tua linha, essa tua primeira linha de combate muito agressiva. E dentro disso, Daniel, se projeta o Sport ainda com 20 jogos e um elenco que parece que não está fechado. Dentro dessa mudança de perfil, você, quando tira o Derek, não tem um outro atleta com a mesma característica, que te dê essa intensidade para manter ali esse incômodo nessa primeira fase de construção do adversário. É ainda algo que você pensa e vai conversar ou já conversa com a direção, com o Thiago,
com os envolvidos para trazer uma peça ainda, essa peça ofensiva para o ataque. Na esquerda, a saída do Cariús, o Henrique teve uma facilidade muito grande ali por aquele corredor, talvez também por uma falta de encaixe de um companheiro ali numa dobra com o Kevson para tirar esse espaço do adversário. Queria que você pudesse trazer, Daniel, dentro da tua ideia, o que é que você enxerga quando o esporte muda, parece que o esporte cai muito, perde muito nas alterações. É algo que você enxerga também e quer e precisa ainda de peças para chegar, para tentar ainda essa retomada para se livrar do rebaixamento? Não, claro que isso eu já respondi em outras oportunidades, né? A janela está aberta, nós estamos procurando, agora nós temos que encontrar atletas que encaixem dentro desse perfil que você falou e dentro do perfil de atletas que nós trouxemos. Porque se for para trazer, simplesmente para trazer, para dizer que está justificando para o externo, não é muito o que tem sido feito. Haja vista as contratações que nós fizemos, que num primeiro momento talvez foram muito criticadas pelo externo como rotulados jogadores que não seriam de Série A, e esses jogadores hoje estão performando de uma maneira satisfatória, né? E não só eu, mas como toda o externo vem olhando isso, né? Pelos que eles estão rendendo. Vamos procurar. Agora, sim, eu acho que a gente tem que ter atletas de várias características, né? Nós temos o Derek com uma característica, o Pablo, o Inácio, Paciência, já são de outras características. Os próprios extremos nossos são também diferentes, né? Uns são mais construtores, outros de mais potência, de velocidade, de atacar espaço, né? De uma maneira geral, eu acho que a gente tem conseguido encontrar uma boa formação de elenco. É claro que faltam ainda situações. Por exemplo, hoje nós tínhamos somente o Pedro como um volante no banco de reservas. E a partir do momento que o Pedro entrou, nós não tínhamos ainda uma reposição, devido a que o Lucas ainda não está em condições de nos ajudar. Mas com a sequência, daqui a pouco também vai estar à disposição, a gente vai ganhar mais uma opção para o meio-campo. E claro, se outros atletas chegarem aí e encontrarem, nós conseguimos encontrar para fortalecer o elenco, tenho certeza que serão feitas, né? Haja vista que o próprio Chico acabou saindo, né? E alguma outra possibilidade aí de posição também dentro do perfil que nós entendemos seja necessário. Daniel, boa noite. Se você me permite, você falou sobre o jogo e ainda vai falar, porque tem companheiros que vão perguntar, mas eu gostaria de saber de você, do Lucas, que chegou. Você falou de características. Quais características do Lucas principais que podem acrescentar para elevar o nível técnico do esporte e te dar mais opções para a sequência da temporada? Provavelmente ele já vai estar à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. É um atleta que também vem para reforçar no sentido de ser um atleta que pode jogar exercer várias funções dentro do jogo. Claro que a sua função principal, e nós acreditamos nisso, é ser um primeiro volante, um volante de mais marcação, de mais de preenchimento à frente da área, para que a gente tenha um outro atleta com uma característica mais parecida com o Rivera, por exemplo. Mas é um atleta também que já foi da defesa, né, da zaga, então pode fazer em determinado momento também um zagueiro. Eu acho que tem experiência tanto em Série A quanto Série B, tem experiência internacional, então acho que é um atleta que ainda jovem, de uma boa idade para nos ajudar e que também aceitou o desafio de vir ao esporte, querendo ajudar, comprando a ideia que o esporte é uma grande camisa, é uma vitrine nacional, tem uma forte torcida, uma oportunidade que deve ser encarada por qualquer atleta. Então, acho que isso também contou muito para que hoje ele estivesse conosco. Daniel, boa noite. Eu queria fazer 2 questionamentos rápidos. O primeiro sobre o Matheus Alexandre, né? Ele claramente está numa recuperação, deu uma assistência hoje. Queria que você falasse um pouco dessa recuperação dele, né? Como você trabalhou aí no dia a dia para que ele tenha conseguido se recuperar. E a outra sobre como é que é o vestiário, assim, depois de mais uma vez, né, o Sport abriu 2-0, ter a oportunidade, se a gente for olhar para os últimos 3 jogos do Sport em casa, poderia ter sido 9 pontos que foram 3, né? Então, assim, 6 pontos perdidos que poderiam fazer uma diferença muito grande. Então, eu queria saber essas 2 questões. Obrigado. Eu acho que o Matheus é um atleta que desde quando nós chegamos aqui, nós acreditamos nele, tanto que quando nós chegamos, nós trouxemos ele de volta aos trabalhos, primeiro no intuito de tentar resgatá-lo fisicamente, psicologicamente, pelo investimento que foi feito pelo clube, como ativo do clube. E assim, o que ele está jogando hoje é mérito total dele, né, do trabalho dele,
Claro que nós estamos dando para eles situações que ele precisava, de confiança, orientações, ele está entendendo perfeitamente o que tem que ser feito dentro dos jogos, e aí, dentro dos jogos, claro, o mérito é todo dele, daquilo que ele tem feito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um jogador que está evoluindo, claro que nós esperamos sempre mais, e vamos estar trabalhando ele para que ele continue nessa crescente. E a outra situação é com relação ao vestiário, claro que é um vestiário ruim, no sentido de decepção pela maneira como a equipe jogou, pela construção do resultado parcial e depois ter proporcionado ao adversário mais uma vez o empate. Então, essa é a situação de vestiário, mas que a partir de amanhã nós temos que nos levantar novamente, como já fizemos em outras oportunidades, e vamos continuar trabalhando em busca de mais vitórias. Boa noite, professor. Boa noite. Thaís Filgueira, do Mosaico Esportivo. A mudança do Mateuzinho se deu por algum motivo plausível? Ele sentiu? A saída do Lucas também, do Lucas Lima, ocasionou realmente numa redução de desempenho do time do Sport. Então, eu queria saber se aconteceu alguma coisa, se ele sentiu, ou se foi realmente estratégia, né, a mudança que você solicitou. Não, só foram substituições, vamos lá. O Matheus foi uma substituição em relação ao desgaste, né? Entendi que naquele momento nós já não estávamos conseguindo fazer uma marcação agressiva dentro dos atletas da equipe do Santos e precisávamos fortalecer o meio-campo, por isso da entrada do Pedro naquele momento. O Lucas, já no final, pediu a substituição, também em função de desgaste, né? São atletas que foram muito exigidos dentro do jogo nesse ataque e defesa, né? O Mateuzinho hoje, pela característica do adversário, teve que fazer muito mais o corredor lateral e isso desgasta mais o atleta, né? Então nós precisávamos naquele momento de energia, principalmente pelo lado, e ao mesmo tempo fortalecimento do meio-campo, porque o São Paulo ele tinha superioridade no meio-campo, no sentido de ter mais atletas flutuando por dentro, então nós entendemos que era o momento de fortalecer por ali. Acho que conseguimos ainda controlar, tivemos algumas transições que aconteceram com o Barleta, com o próprio Lucas Lima também, num chute ali de entrada de área, mas assim, nós não conseguimos conectar bem ao jogo, né, após as substituições, no sentido de se a gente tivesse ficado aquele negócio, se a gente tivesse se exposto mais e tentado pressionar o São Paulo e levado os gols, ia dizer que a gente estava muito exposto. Se a gente, o São Paulo nos colocou para trás e encontrou o gol de empate, as substituições não deram certo. Isso faz parte do futebol. De uma maneira geral, nós temos que seguir trabalhando, reconhecendo, claro, que não fomos, no segundo tempo, a equipe que costumamos ser, né? E aí vamos procurar entender o que aconteceu de uma maneira mais criteriosa, porque estamos aqui para isso, para trabalhar e nos próximos jogos isso não vir a acontecer novamente. É isso, galera rubro-negra. Próximo desafio, segunda-feira, diante da equipe do Palmeiras. O jogo é lá, hein? No Allianz Parque, em São Paulo. Logicamente, vamos acompanhar a Semana do Leão e você vai ter todos os destaques aqui, ó, nas nossas redes sociais, o @multiplaype, aqui também no nosso canal no YouTube. No WhatsApp, canal WhatsApp também tem todas as matérias, os links para você já curtir, compartilhar, mandar para o seu amigo, mandar para a família, tirar onda com o rival, enfim. Você pode seguir o nosso canal também no WhatsApp e ser membro aqui do nosso Multiplay para ter conteúdos exclusivos para você, tá legal? Até a próxima!